do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Agradecer primeiramente a Deus por essa grande oportunidade, né? Também aqui pela pastora, né? A pastora também que me convidou, a pastora Camila, né? O Carmen, né? A pastora Carmen, o pastor também que sempre está aí me ajudando ali, me orientando. E agradecer a todos por estar aqui nesta noite de hoje, né? Independente ou independente de quantas pessoas aqui estejam, uma coisa eu tenho certeza, que você vai sair daqui hoje muito abençoado para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso? Você crê que você vai sair daqui hoje abençoado? Então vamos à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia, você que eu trouxe no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E eu creio que Deus falará o coração de cada um de nós aqui nesta noite de hoje, amém? Nós vamos entender nesta noite de hoje que a palavra de Deus é quem realiza tudo na nossa vida. Glória a Deus. A palavra de Deus, ou através da palavra de Deus, é quem cura, é quem liberta, é quem limpa, é quem salva, é quem purifica. E sem a palavra do nosso Deus, nada acontece de bom na nossa vida, amém? Todos acharam Mateus capítulo 7, versículo 24. Inclina a sua cabeça, você que achou, feche seus olhos. Vamos pedir mais uma vez direção ao nosso Deus. Meu Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, toma a direção desta palavra, Pai. Toma a direção deste culto. Não deixe que a partir daqui o homem fale nada de si mesmo, meu Deus. Mas tudo que sai aqui nesse momento seja somente o Senhor falando ao coração do Teu povo, Pai. É o que eu te peço e já na certeza, já te agradeço, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que diz assim, olha, os dois fundamentos, é o título que está aqui na minha Bíblia, os dois fundamentos. Diz assim, ó, todo aquele, pois, que ouvir estas palavras, estas minhas palavras, e as praticar, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificada sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouvir estas minhas palavras e não as praticar, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos hoje aqui entender, a Bíblia nos dá referência de duas casas, ou de dois tipos de casa. Nós vamos aqui pontuar a respeito, e nós vamos entender que do mesmo modo que aquele que edifica uma casa na rocha, o que edifica também a casa na areia, os dois levantam a casa, os dois erguem a casa. Então nós vamos observar que a diferença está no construir ou na base da casa. O primeiro versículo diz que aquele que edifica, ou que o homem que escuta a palavra de Deus e as pratica, é semelhante a um homem que edifica a sua casa na rocha. É aquele que ouve e pratica, quem ouve e vive a palavra. A Bíblia diz que é como um homem que edifica uma casa na rocha, que quando bate a chuva, sopra os ventos e dá com ímpeto, quer dizer com força, contra aquela casa,
ela não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha. A rocha quer dizer pedra. Para que nós entenda melhor, já o início da mensagem, Glória a Deus. aqui se refere à nossa vida com Deus, a prática da palavra. Mas Jesus faz comparação da nossa vida, comparando a coisas bem conhecidas, para nós entender como está ela diante do Senhor. Porque quem não sabe o que é uma casa, quem não sabe o que é a base de uma casa, quem não sabe o que é terra, areia, fundamentos. Então ele pega algo espiritual e faz comparação simbolicamente com algo humanamente falando, para que eu e você entenda a linguagem dele, para simplificar a nossa compreensão. Então, aqui se referindo à palavra, para a nossa vida estar edificada em Cristo, nós temos que estar firme de quê? Na palavra. Nós temos que estar firme com a vida estruturada, baseada na palavra. Tem que estar fundada na palavra. Nós vamos entender que a palavra e Cristo, eles são um só. A palavra e Jesus, ela é um só. Nós vamos entender que à medida que nós amamos a palavra de Deus, é à medida que nós amamos a Cristo. É como dizer assim: quem ama a palavra, quem ama a leitura da palavra, quem ama ler a palavra de Deus, automaticamente ele ama a Cristo. Porque Cristo e a palavra é um só. Cristo e a palavra, ele é um só. Ele era o verbo se fez carne. Quem que era o verbo? Cristo. O verbo é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, à medida que nós vamos nos dedicando à leitura, à aprendizagem da palavra, nós estamos declarando para nós mesmos que nós amamos verdadeiramente a Cristo. Mas quando nós não damos tanto atenção ou não valorizamos a palavra de Deus, nós estamos dizendo para nós mesmos que Cristo não é tão importante na nossa vida. Nós estamos dizendo para nós mesmos que Jesus não é tão importante para nós, porque quem ama a Cristo ama a palavra. Quem rejeita a palavra rejeita Cristo. A compreensão da palavra de Deus é tão importante na nossa vida, que quando você chega ali em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz com toda clareza: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O homem, o ser humano que não valoriza a palavra de Deus, hoje ou amanhã ele será destruído, o mundo vai destruir. Porque o que vai nos proteger da destruição deste mundo, das investidas de Satanás contra a nossa vida, é a prática da palavra do Senhor. Você lê a palavra, você ouve a palavra, você pratica a palavra e Deus te protege. Quando nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando a Cristo. E se nós rejeitar Cristo, tem como nós viver bem? Tem como se estar bem? Não. Não tem como rejeitar a Cristo e viver bem. Pratique a palavra. Viva a palavra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Viva. Olha, a pessoa que escuta a palavra e ele não pratica, ele não consegue vencer os obstáculos. A pessoa que não dedica tempo para o ensino, o estudo da palavra e bota em prática, ele não consegue vencer as lutas. Lá em João, 2 João capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala bem claro: crescei na graça e no conhecimento. Quando a ordenança para nós é para nós crescer na graça e crescer também no conhecimento. No conhecimento de quê? Da palavra. Porque se nós crescer somente na graça, a nossa vida não vai andar.
Se crescer também somente no conhecimento e não ter graça, me perdoe a expressão, nós viramos bobos. Então a graça e o conhecimento e a graça, ela anda junto. Mas por incrível que pareça, meu irmão, hoje eu me refiro a toda a igreja de Cristo. As pessoas valorizam mais coisas, barulhos, do que a própria palavra de Deus. Verdade, Nós andamos por esse mundo aí, as pessoas valorizam tanto doutrina de homens, coisa de homens, mas quando se refere a obedecer, a ouvir a palavra de Deus, muitas é as pessoas que se sentem em dificuldade. Porque as pessoas hoje em dia, não falando desse ou daquele outro, mas falando geralmente, as pessoas querem algo que venha amaciar o seu ego. E a palavra, ela nunca vai nos amaciar. A palavra é para nos confrontar. A palavra, ela nos confronta. Mas na medida que ela vai nos confrontando, ela vai também nos abençoando, ela vai nos voltando. Mas para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos verdadeiramente querer a palavra dentro de nós. glórias. Eu falava com o pastor hoje ali, eu conversando com ele, o pastor Juraci, e eu dando um exemplo a respeito da palavra. Vale a pena nós tirar tempo, dormir tarde, mesmo que acorde cedo, dormir tarde, ficar ali as madrugadas, lendo, orando e falando com Deus, lendo a palavra do Senhor. Vale a pena você chegar cansado do trabalho e dobrar seu joelho ali, também dormindo em cima do joelho, mas está ali orando, clamando. Vale a pena você tirar tempo para se envolver, para receber de Deus para a sua vida, e só assim a gente vence. Porque a palavra de Deus, ela nos dá vida. Glória a Deus. A palavra de Cristo, ela é quem nos fortalece. Verdade, papai. Não há fortalecimento. Gente, vamos aprender isso junto. Não há fortalecimento fora da palavra. Não há avivamento na nossa fé fora da palavra. Não há poder fora da palavra. Não há autoridade fora da palavra. Tudo que nós precisamos, ela vem perante a palavra de Deus. Se você ler em Mateus capítulo 29, capítulo 22, versículo 29, Jesus fala bem claro: errai, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras, a Bíblia diz que nós vivemos errado. A pessoa que não conhece, que não tira tempo para o ensino, para obedecer a palavra de Deus, para aprender mais de Deus, automaticamente ele anda errado. Viva a palavra, pratique a palavra, leia na sua casa, tem tempo, se alimente da palavra. E aí é onde está a dificuldade de muita gente, não é assim? Tem gente que, talvez não seja o caso de nenhum de vocês aqui, mas tem gente que só abre a Bíblia quando chega na igreja, bota lá em cima do armário ou na estante, né? Fica empoeirada a semana inteira, o mês inteiro. Enquanto não vem na igreja, a pessoa não abre a Bíblia. Aí nós vamos entender: a palavra é o alimento da nossa alma. Assim como o alimento é o arroz, o feijão, a comida que nós nos alimentamos no dia a dia, é o alimento para o nosso corpo. Nós não podemos viver sem esse alimento. Não se engane, a nossa alma não pode viver se não tiver o alimento espiritual. Observe, para o nosso corpo nós nos alimentamos de manhã, meio-dia e de noite. Sem falar daqueles favorosos, né, que aí quando é 10 horas do dia faz um lanchezinho. Quando é 3 horas da tarde, né, vai lá e outro lanche de novo. Antes de dormir, janta. E isso é maravilhoso. E sem falar aqueles que vai mais favoroso ainda, que levanta a madrugada para comer. Eu sou assim. Você vê que eu levanto a madrugada para ocupar a geladeira. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que assim como o teu corpo necessita do alimento que você se alimenta, a sua alma é preciso do alimento
espiritual, precisa do alimento da palavra. A sua alma se alimenta da oração, da busca. A sua alma se alimenta da obediência à palavra de Deus. E quando nós deixamos de fazer isso, a nossa alma dentro de nós, ela grita por socorro. Quando nós deixamos de praticar, de viver a palavra de Deus, de obedecer às ordenanças do Senhor, a nossa alma dentro de nós, ela está definhando, está ficando ferida, doente, amargurada. Verdade, papai. Cuide da sua alma. Glória a Deus. Observe uma coisa, o corpo, isso é importante. O corpo que nós cuidamos tanto. No dia que você morrer, no dia que eu morrer, a terra vai comer esse corpo, o qual nos alimentamos tanto e cuidamos tanto e temos de cuidar. Mas não esqueça uma coisa, mas a verdadeira companheira sua e minha é a nossa alma. Ela é tão companheira nossa que aonde você determinar que ela vá, ou seja para a perdição ou para a salvação, ela está disposta a ir. Ela não te larga, ela não te deixa. E observe que é a menos que nós alimentamos. Glória a A sua alma, Deus. na medida que você cuida dela ou não cuida, ela está contigo. No momento da tua morte, ela vai estar com você ali, para ir com você ou para comigo, para o céu ou para o inferno. Cuide dela, cuide da sua alma. Então, edifique sua casa na rocha. Não edifique sua casa na areia, porque a tempestade vem, os dias maus vêm, os problemas vão surgir, dificuldades vão se aparecer, e só vai permanecer de pé aquele que edificou a sua casa na rocha, que edifica a casa na areia, mesmo que aparentemente a casa está andando, me perdoa a expressão, de vento e popa, como tem um ditado popular. Mas a diferença está na hora que vem a tempestade. Que edifica a casa de qualquer jeito, ele anda bem mais rápido do que aquele que edifica na rocha, não é assim? Observe bem, vai estar aqui eu, o pastor Genil. Nós vamos edificar, aqui, pastor, faz o favor, me ajuda aqui. Nós vamos edificar aqui duas casas. Ele vai edificar uma casa na rocha e eu vou edificar uma casa na terra ou na areia. Observe para que você não se engane. Na medida que eu vou determinar fazer minha casa e ele fazer a dele, quando a casa dele é edificada na rocha, o que ele vai fazer? Ele vai cavar o alicerce, ele vai fazer toda a medição, fazer tudo certinho, vai concretar, vai colocar ferro. Enquanto ele está apontando a casa dele para baixo para colocar a estrutura, se a minha casa está na areia, eu já estou subindo para onde? Para cima. Eu ando até mais rápido, bem mais rápido do que ele. Eita, pastor, que maravilha, fulano nem é firme com Deus, pastor, mas está indo tão bem na sua vida. Cuidado, aonde está edificada a casa dele? Porque a diferença da minha casa dele aqui é na hora que chegar a tempestade, é na hora que o dia mau chegar, é que você vai ver quem valeu a pena perder tempo cavando, esconvocando para baixo, ou aquele que edificou na areia e subiu imediato. Porque na hora que a tempestade vem, a casa vai cair. Amém, pastor? Glória a Deus. Se você não edificar sua casa na rocha, que é Cristo Jesus, na palavra de Deus, a sua casa ou a minha casa, ela vai cair. O tempo vai se passar, mas só vai ficar de pé aquele que edificar a sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não vale a pena você edificar sua casa na areia, mesmo que aparentemente esteja andando rápido. Tire tempo da busca, tire tempo de oração, tire tempo de consagração. Porque quem edifica, ou quem ouve a palavra e não pratica, uma hora, o cair da casa é isso aqui. Aquele que ouve e não pratica, uma hora ele vai sair, ele vai abandonar, ele vai cair. Será que nós temos visto pessoas que caiu? Nós temos visto nesse mundo aí, pessoas que um dia andou aqui junto de mim e de você, tomando Santa Ceia junto, glorificando a Deus junto e passando aquela. E você diz, esse homem é um homem de Deus,
Essa mulher, para ser uma santa, só falta uma coroinha na cabeça, não é assim? E o tempo se passou, e hoje você olha, ela ou ele está na porta de um bar tomando cachaça e usando droga e fazendo todo tipo de notícia. Aí nós falamos assim, mas pastor, essa aqui é fulano, eu não. Amém, glória a Deus. Mas não se engane. Se eu e você não cuidar da nossa vida com Deus, se eu e você não dedicar ao ensino da palavra de Deus, a prática da palavra, uma hora ou outra, eu e você vai cair também. Não se engane. Pastor, misericórdia, mas é misericórdia mesmo. Essa é a verdade. Mas se você firmar sua vida, meu irmão, firmar sua casa na palavra, sua casa na rocha, sua vida na palavra de Deus, obedecer, viver a palavra, pode vir a tempestade que vier, pode vir os temporais que vier, o vento vai bater, as tempestades vai bater, mas a sua casa não vai sucumbir, a sua casa não vai cair, porque quem segura a sua casa, quer dizer, a sua vida, o dono dele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus quer cuidar de você. Jesus, Ele está cuidando de você. Ah, pastor, mas se eu levar um negócio meio bem bolado, cuidado. Vamos lá em Tiago capítulo 1, versículo 22. Glória a Jesus. Tiago 1, 22. E nós vamos entender junto se vale a pena guardar ou não. Escute bem, Tiago 1, capítulo 22. Perdão, Tiago 1, versículo 22. Diz assim, olha, tornai vós, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando vós a vós mesmo. Então, se eu escuto a palavra, se eu estou na igreja e eu não presto atenção no que a palavra está me dizendo, a Bíblia diz que eu estou me enganando a mim mesmo. E quantas pessoas tem por esse mundo, irmão? Dentro das igrejas, Tiago 1, 22. Quantas pessoas tem por esse meio de mundo que está se enganando? Olha, pastor, só pelo motivo que eu estou na igreja, eu estou bem. Será? Não. Se você está na igreja e nós estamos ouvindo a palavra, não estamos praticando, quem está falando aqui não é o pastor Raimundo, não está? É a Bíblia. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então não se engane, viva a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra. Olha o que fala no verso 23, glória a Deus, diz assim, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira para longe, e logo se esquece de como era a sua aparência. Glória a Deus. Não tem gente assim que escuta a palavra aqui, por não prestar atenção, por não dar ouvido, quando sai da porta para fora, sabe onde é o pastor pregou o que ali hoje? Rapaz, falou um negócio lá de fundamento, de terra, de areia, eu não entendi nada. Não é assim? A palavra que muda a nossa vida é aquela que você guarda. Porque certo como Deus existe, chegará o dia que você vai precisar de usar a palavra. O próprio Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. O diabo tenta Jesus pela palavra, e Jesus venceu também pela palavra. Não tem como vencer o diabo, não tem como vencer as lutas, não tem como vencer os problemas se não for perante a palavra de Deus. Verdade, papai. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando você vê um monte de gente aí fora sendo destruído pelo diabo, o diabo escravizando, o diabo massacrando, sabe por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Mas quem conhece verdadeiramente o poder da palavra, a autoridade da palavra, o diabo vai deixar de investir? Não. Mas toda vez que ele investir em condenar
vida, nós usamos a própria palavra falando de Satanás. Tu está repreendido, porque Jesus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada vos causa dano. Então tu está amarrado e acorrentado. Mas como nós não guardamos a palavra, quando o diabo investe, aí começamos, nesse caso, muitos crentes: ô meu irmão, ora por mim, pastor, ora por mim aí, pastor, ora por mim, porque eu estou assim, porque eu estou assado. Irmão, ora por mim. Se tem gente assim, se ele vem passando na rua, uma pessoa com um paletó e uma gravata, mesmo que trabalhe no banco, qualquer banco, ora por mim aqui, irmão. Glória a Deus. Por quê? Porque a pessoa não tem estrutura na palavra. Eu vou usar aqui um termo bem um pouco agressivo do que eu estou falando. Quem conhece a palavra de Deus, quem pratica a palavra, não se alimenta de água de esgoto. Quem conhece a palavra verdadeiramente, ele não se alimenta de qualquer coisa. Quem conhece verdadeiramente o poder da palavra de Deus, que ele tira tempo para ler a palavra e buscar o conhecimento, ele não se alimenta de mensagem que chega no WhatsApp dizendo: compartilha com 10 pessoas que daqui a 2 minutos tu vai ser abençoado. Isso é mentira. E tem gente que fica afinal, isso aqui é de Deus. A pessoa não sabe de onde veio, não sabe qual foi a fonte, mas por ele não ter o entendimento, o conhecimento de Cristo, ele se alimenta com qualquer tipo de alimento, de água Verdade, suja. papai. Se alimente da palavra, se alimente de Cristo. A palavra é o próprio Cristo. A Bíblia diz assim: quem rejeita essas minhas palavras, não rejeita a homem, mas rejeita ao Senhor. É fácil nós entender. É fácil nós entender se nós amamos a Cristo verdadeiramente ou não. Como assim, pastor? A medida que você ama a palavra é a medida que você ama a Cristo. Eu amo a minha esposa aqui, minha filha, elas vê a minha luta e vê a minha dedicação. Eu amo a palavra do Senhor. Glória Eu a amo. Deus. Tem vezes que eu levanto para trabalhar 6 horas da manhã, tem vezes que eu vou dormir 3 horas da madrugada lendo a palavra, eu ando ali sozinho, minha esposa dormindo, minha filha dormindo, eu sozinho ali lendo, chorando, clamando, vou orar, dormindo da Bíblia, mas estou ali. Glória a Deus. É verdade. Tenho tempo para ler a palavra, tenho tempo para se dedicar ao ensino. Ah, pastor, mas como eu sei que eu amo a Cristo? Vamos para João capítulo 14, versículo 23. E nós vamos entender se nós amamos a Jesus ou não. Glória a Deus. João 14, 23. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Aleluias. Eu posso ouvir um glória a Deus aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra, gente? Aleluia. Estão entendendo? Está dando para entender bem? Eu quero que você saia aqui hoje com essa palavra cravada no seu coração. João capítulo 14, versículo 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Olha o que ele fala no 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem me ama, guarda o quê? As minhas palavras. Se nós estamos guardando verdadeiramente a palavra de Cristo, então verdadeiramente nós amamos. Mas quem não me ama, Jesus disse, não guarda minhas palavras. Quando você vê uma pessoa que ele não guarda, até especificar um pouco melhor. Quem tem um tempo de igreja, eu ia falar direto, mas tem gente que está começando agora, não tem ainda o entendimento, está buscando o ensino. Mas tem pessoas que têm 4, 5, 10 anos de igreja, e ele não tem conhecimento nenhum dentro da palavra de Deus, e ele não busca a mudança, então verdadeiramente ele não ama ainda Cristo. Porque quem ama Jesus, ele guarda a palavra, ele vive na palavra, ele luta, ele peleja, porque ele sabe que a única saída dele é a palavra de Deus. Porque não existe, pastor, não existe avivamento
fora da palavra. Não existe vida fora da palavra. Não existe saúde fora da palavra. A Bíblia diz que a palavra é refrigério para a nossa alma e refrigério para os nossos ossos. Saúde para os nossos ossos, falando melhor. Quem guarda a palavra recebe saúde. Quem guarda a palavra, ele não anda preocupado com isso ou aquilo outro. Quem guarda, quem vive, quem pratica a palavra de Deus, ele vive ali, mesmo diante da dificuldade, ele permanece firme, olhando para Cristo, feliz e alegre, porque ele sabe que hoje ou amanhã a resposta para a vida dele ou para a vida dela vai chegar, porque ele crê e sabe de quem está em Cristo. E por incrível que pareça, meu irmão, hoje as pessoas, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas valorizam tantas coisas, mas não valorizam a palavra. As pessoas valorizam barulhos, zoadas, conversinha, como diz em 1 e 2 Timóteo, conversinha, historinha da carochinha, mas não valoriza a palavra. Você quer uma coisa? Eu digo que eu estou lá por muitos lugares pregando a palavra do Senhor. Já teve lugar de eu chegar, eu tomar conta de igreja, eu era de outro ministério, aí eu estou nesse ministério que eu estou agora. Já teve lugar de eu tomar conta da igreja, no primeiro mês, esvaziar a igreja. Fica assim pouca gente, porque sempre minha palavra é voltada à salvação, à obediência. Mas quando era ali, 1 mês, 2 meses, você vê aquele povo tudo voltou, pastor, vou me reconciliar novamente com o Senhor, porque eu vi, na verdade, é a palavra, é o que o Senhor ensina aqui mesmo, e ali permanecer firme. Por quê? Porque quando nós não tiramos tempo para obedecer, para conhecer a palavra, a gente andamos por barulhos, zoadas, ensino de homens, doutrina de homens. Mas quem conhece a Cristo, ele não se perde, ele não obedece coisas humanamente falando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 43, o apóstolo fala bem claro: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos milagres e prodígios aconteciam por intermédio dos apóstolos. Mas antes mesmo dos milagres, acontecia a prática. Qual que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina de Cristo. Era visitar os órfãos, era fazer trabalho social. Os milagres também eram notórios na vida daquele povo. Eu me lembro, quando fala ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Eu até deixei esse texto aqui hoje é 8 dias, né? Eu deixei esse texto aqui. Quando ele fala assim que quando Filipe saiu fugindo dos seus inimigos, fugindo para não morrer, para poupar sua própria vida, a Bíblia diz que na medida que o povo ia andando, fugindo para não morrer, eles iam pregando a palavra e anunciando a Cristo. E fala assim, e o povo unanimemente o ouvia. O que Filipe